Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Romances que iluminam, eu, dando continuidade a Asas da Liberdade. E foi muito engraçado hoje, vocês vão rir do mico. Antes de falar que tem um outro programa, Devo, Não Nego, Pago Como Puder, num grupo chamado Jovens com Ivone. E tem lá, via Instagram, via YouTube, via, acho que Rai TV também, romances que educam, às 3 horas. Isso é outro livro. Eu estou lendo lá um livro de Ivone Pereira, ou melhor, da Lavra Mediúnica de Dona Ivone do Amaral Pereira. E aí eu fui começar o programa, já comecei. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. Não, errado. Pim. Não é bem isso. Não é bem isso. Quando eu falo que vocês estão em casa, vocês não acreditam em mim, você vê os meus micos todos, é uma maravilha. Então, para a gente começar bem, programa certo, livro certo, vamos fazer a nossa prece. Gratidão, Senhor Jesus. Gratidão por mais essa oportunidade de estudo, aprendizado, meditação, reflexão, em torno do que estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso livre-arbítrio, com as nossas potências, pensamento, vontade, amor, qual é a nossa sintonia e afinidade, o que nos é necessário para fazer a nossa reforma íntima. Gratidão. Gratidão a Jerônimo Mendonça por ter nos contado a sua história. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão. E gratidão aos benfeitores espirituais que nos socorrem, nos intuem, nos estimulam a ser alguém melhor, mais de acordo com as leis divinas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1. Como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2. A água está por aí? Ok. Então, vamos lá. Jerônimo vai nos contando que a vida dele, como filho de Ciro II, né, um nome Cambúdia ou Cambises nas traduções, né, e começamos hoje o capítulo 11, Uma Grande Perda.
Então, ele ficou morando no palácio junto com o pai, Ciro II, e a rotina dele sendo preparado para um dia ocupar o trono. Então, ele nos conta o seguinte: a partir desse dia, quando ele foi lá no harém e, ao dar um rolê, conhecer o palácio com uma das empregadas, eram 3, ele foi até o harém e tal, deu uma confusão lá danada, tarará, tarará. Aí depois, o pai mandou chamar e perguntou o que tinha feito. E ele contou. E ele levou um puxão de orelha do pai. O que ele foi fazer lá no harém? Né? E aí já ficou meio chateado porque percebeu que o pai tinha espião dentro do palácio para seguir todo mundo, inclusive a ele. E ele não gostou. Né? E deu um conselho, né? Ao Cambises para dormir com o olho aberto ou fechado. Né? E que no dia seguinte ele iria iniciar a instrução e treinamento. E foi o que aconteceu. Por isso que no capítulo 11 ele começa assim: a partir desse dia, minha vida mudou completamente. Deixei de ser a criança despreocupada e passei a ser tratado como príncipe herdeiro. Alguns dias depois, minha mãe foi buscar-me, por ordem de meu pai, para assistir a uma cerimônia. Com toda a pompa, dirigimos-nos para o local, onde, segundo meu modo de entender, haveria uma festa. Todo o povo já se achava reunido numa praça, e a multidão impaciente e curiosa aguardava. A uma ordem do imperador, deu entrada no lugar uma mulher com as mãos amarradas, sendo conduzida por 2 guardas. Só nesse momento notei um poste no centro da praça, onde ela foi amarrada. Ciro levantou o braço e falou à multidão: a penalidade imposta a esta mulher é para que ninguém se julgue com o direito de trair Ciro II, o imperador da Pérsia. E se inicie a execução. A essas palavras, ouviu-se uma ovação vinda do povo. Logo em seguida, várias pessoas passaram a atirar pedras na condenada. Dentro em pouco, seu rosto acusava feridas sangrentas, bem como seus braços, peitos e pernas. Quando ela tombou inconsciente, seu corpo era uma chaga só. Um dos guardas fez sinal para que parassem de atirar pedras e foi verificar o estado dela, constatando que estava morta. Retiraram-na do poste e seu corpo foi levado para ser queimado. Esta foi a primeira execução a que assisti e fiquei muitíssimo impressionado. Eu sabia que aquela mulher era uma das concubinas de meu pai, exatamente a que o tinha traído, obrigando minha mãe a exilar-se comigo no ventre. Ainda assim, o espetáculo foi muito forte para uma criança, embora em momento algum eu tivesse dado sinal de fraqueza, portando-me realmente como um príncipe herdeiro, conforme afirmou Ciro depois, cumprimentando. Ciro resolveu mudar a sede do reino da Pérsia para Ecbátana, capital da Média, o que foi feito, não sem muito trabalho e esforços exaustivos. Afinal, mudar com toda a corte, as famílias e todos os órgãos da administração do reino não era tarefa fácil. Em Susa, permaneceriam os responsáveis pela administração local. E assim foi feito.
Após as adaptações necessárias para acomodar a todos, contando com a cooperação e a boa vontade dos ministros, conselheiros, dignatários, súditos, ocupantes de cargos públicos e suas famílias, conseguimos concluir a mudança da capital. Adaptei-me com facilidade. Minha rotina continuou a ser a mesma. Os dias ocupados com treinamento nos jogos, prática de armas e montaria. Levantava-me muito cedo e, durante toda a manhã, exercitava-me nas mais diversas artes da guerra e de jogos. Após a refeição, dirigia-me para uma espécie de sala de aula, onde me dedicava a estudos diversos. Não que eu fosse totalmente ignorante, isso não. Aziz, durante aqueles anos no deserto, sempre se esmerara em passar-me conhecimentos e informações que me seriam úteis no futuro. Todavia, agora era diferente. Recebia orientações de como governar, do funcionamento da administração do país, de estratégias de guerra e de combate, como manter o exército estimulado e fiel, como manter boas relações com os países tributários. Estudava as normas do país nas mais diferentes áreas e como aplicar a justiça. Normalmente, a justiça estava a cargo de juízes que pertenciam às famílias mais nobres. Porém, os casos mais graves recorriam às partes litigantes ao soberano. Em virtude disso, eu fazia estudo de casos em que era obrigado a encontrar a solução para o problema. Não raro, o rei exigia minha presença na sala do trono quando eram julgadas pessoas que haviam sido acusadas de crimes e, discretamente, em voz baixa, procurava saber meu parecer e qual seria a minha decisão caso estivesse no seu lugar. Outra coisinha complicada, não? No começo, isso me incomodou bastante. Sabia que estava sendo testado. Eu tremia de medo de não conseguir me sair bem perante o todo-poderoso Ciro. Com o passar do tempo, fui me acostumando e até gostando do desafio. Algumas vezes acertei, sendo elogiado por Ciro, o que me enchia de orgulho e de vaidade. De outras, mostrou-me ele qual deveria ser a decisão, segundo as leis vigentes, alertando-me para que as estudasse bem, de modo a não cometer injustiças. Enfim, eu estava sendo preparado para suceder a Ciro, em caso de necessidade. Não apenas em caso de morte, mas também nas ocasiões em que o soberano se afastasse da capital, em suas campanhas de conquista. Deveria assumir o trono e os deveres que lhe eram correlatos. Com certeza não faria isso sozinho, visto que ainda era muito jovem e sem experiência. Teria a assessorar-me os conselheiros e ministros da Pérsia, o que me deixava mais tranquilo. Também me dedicava aos estudos da religião. Ao soberano, afirmava Ciro, competia conhecer devidamente todas as regras religiosas para não errar e desagradar aos deuses. Durante determinado período, passei longo tempo no templo de Mitra, preparando-me para ser um iniciado. Ciro, porém, após conquistar a Média, convertera-se à doutrina de Zaratustra, Zoroastro para os gregos, que pregava não mais a existência de muitos deuses sob a regência de Mitra, Deus Sol, de Anaíta, deusa da terra e da fertilidade, Raumá, o Deus Touro, que após a morte teria voltado para dar ao povo seu sangue em forma de bebida que lhe conferiria vida eterna, a graça da imortalidade. E desde muito tempo, os iranianos
raça da qual descendiam os primitivos medos e persas, adoravam-no, ingerindo o suco de raoma, uma erva típica das encostas montanhosas. Embriagavam-se com ela, julgando dessa forma serem dotados de muitos poderes. Indignando-se contra essas primitivas práticas e os deuses que as incentivavam, Zaratustra rebelou-se e, com infinita coragem e firmeza, anunciou ao mundo a existência de um só Deus, o princípio do bem, Ahura Mazda, ou Hormuz, senhor da luz e do céu, do qual os outros deuses não passavam de manifestações e qualidades. E o princípio do mal, Ahriman, ou Angra Mainyu, Mainyu, ambos emanações do Eterno, ou Ser Supremo. Colocando-se frontalmente contra os antigos deuses, iniciou uma reforma religiosa com caráter monoteísta, a qual aderiu Ciro, sem jamais obrigar seus súditos a segui-la, convivendo a velha doutrina politeísta com a nova doutrina monoteísta em igualdade de condições. E eu, como herdeiro do trono, tinha o dever de estudá-la. Era uma religião diferente de tudo o que eu já vira, não aceitando templos, não adorando ídolos. Seus altares ficavam em meio à natureza, no alto dos montes, uma praça no centro da cidade, sempre com uma pira de fogo acesa em honra a Ahura Mazda. Nos lares e nos palácios também fazia parte da fé deixar sempre um fogo aceso para ter a bênção da divindade. E aí, tem uma nota aqui. A Bíblia da Nova Fé consistia numa coleção de livros em que os discípulos do Mestre haviam juntado todas as suas palavras e preces. Mais tarde recebeu este livro o nome de Avesta, mas devido ao erro de um erudito, o mundo ocidental o conhece como Zend Avesta. Isso está em Will Durant, História da Civilização, volume 2, edição de 1957, Companhia Editora Nacional. Nós estamos tendo uma aula de história. Legal, né? Por isso, romances que iluminam. Gente, a doutrina espírita tem tudo. A gente só precisa pegar o fio de prumo daquilo que mais nos interessa dentro de tudo aquilo que ela nos oferece. E é coisa pra caramba. Mas eu não dedicava o tempo todo aos treinamentos e estudos. Uma parte do dia, por quanto pequena, era me deixada livre para estar com as outras crianças do palácio. Ciro era um soberano que possuía dezenas de mulheres e um número proporcional de filhos. Então, eu confraternizava com meus irmãos por parte de pai e brincava com eles, sendo que muitos se tornaram meus amigos. Tinha lindas irmãs e sabia que uma delas seria minha esposa. Mas sem cara pálida. Igual no Egito? No Egito, os irmãos se casavam. E aí, vinha um filho todo torto. Se eu não me engano, Tutankhamon. O rei Tut, que a gente conhecido como Tutankhamon. Tutankhamon. Ciro raramente permanecia muito tempo em Ecbátana. Estava sempre em guerras de conquista. Lançou-se depois contra a Lídia, reino que havia décadas os medos combatiam sem sucesso, conquistando-a em 546 a.C., quando eu tinha por volta de 9 anos. Retornou cheio de glória, trazendo o derrotado rei Créso, sua família e seus nobres súditos com honras reais. Aquilo me deixou extremamente indignado. Logo que tive a oportunidade de estar com meu pai a sós, eu questionei sobre essa atitude que julgava absurda.
Com delicadeza, Ciro contou-me que, ao tomar Sardes, a capital da Lídia, dominando o povo vencido, Creso, o soberano derrotado, incapaz de aceitar tal humilhação, preparou uma grande pira funerária para morrer queimado junto com sua família e os seus mais nobres súditos, sobreviventes do combate. Após posicionar-se com todos na pira, ordenou aos servos horrorizados que botassem fogo. Havia tamanha dignidade em sua atitude que Ciro condoeu-se da situação do antigo soberano. Mandou apagar a pira e trouxe Creso com sua família para Ecbátana. Posteriormente, ao confirmar-lhe os dotes de espírito, fez dele um dos seus conselheiros mais leais. Interessante esse Ciro, hein? Quando completei 12 anos, o rei escolheu uma de suas filhas para ser minha esposa. Roxana, minha irmã, contava 10 anos nessa época, portanto, ainda mais jovem do que eu. Fiquei orgulhoso da escolha de meu pai, pois ela era a mais bela entre todas. Percebi, porém, que essa decisão de Ciro desgostou e desiludiu a vários irmãos meus que, no fundo, sonhavam com tal esposa, bela entre as belas, o que me deixou intimamente satisfeito. Ó, tá vendo que ele está começando a botar as garrinhas de fora? O melhor teria que ser meu, sempre, em tudo, já que eu estava fadado a suceder o rei. Está realmente colocando as garrinhas de fora. Assim, passeava com ela pelo jardim, de cabeça erguida e peito inflado de orgulho. Todavia, embora comprometido, minha existência prosseguiu como sempre fora, não sendo modificada pelo fato de ter contratado o matrimônio, visto que a cerimônia ainda estava longe da sua realização. Como éramos duas crianças ainda, brincávamos juntos e nos divertíamos com pureza, sem saber, na verdade, o que significava realmente esse compromisso de matrimônio. No ano seguinte, quando completei 13 anos, minha irmã e eu nos casamos. A cerimônia aconteceu entre grandes festejos que se estenderam por vários dias. Toda a população festejou conosco o casamento do príncipe herdeiro e sua noiva. Foram feitas várias distribuições de alimentos e bebidas para os súditos que dançaram nas ruas e nas praças da capital, augurando saúde, felicidade e vida longa ao jovem casal. Minha esposa e eu nos divertimos bastante com os festejos. Após esse dia, passamos a ocupar aposentos contíguos, divididos apenas por reposteiros, o que nos encantou. Passávamos de um lado para outro, sem motivo, apenas para brincar. E ríamos muito, achando tudo imensamente engraçado. Como minha esposa sentia medo de ficar sozinha no quarto que lhe fora destinado, uma vez que sempre tivera a companhia das irmãs, e tanto o leito dela quanto o meu fossem extremamente grandes, passamos a dividir o mesmo leito. Especialmente em noites de tempestade, quando os raios e trovões cortavam os céus, ela corria ao meu encontro e abraçava-me com força, gelada e trêmula, e partilhávamos o leito, aquecendo-nos mutuamente, o que nos dava imenso prazer. Com o passar do tempo, cresci, meu corpo se desenvolveu, a voz se modificou, os músculos se enrijeceram, fiquei mais flexível e destro no manejo das armas, especialmente na machadinha e no arco e flecha. Era respeitado por todos que me reverenciavam pela condição física e pela posição de futuro imperador da Pérsia. Contudo, antes dos anos, através dos anos, eu me modificara sensivelmente.
Aquele menino simples e humilde, que passara a primeira parte da vida no deserto, não mais existia. No lugar dele, surgira uma criatura orgulhosa e prepotente, ciente de suas condições físicas e de seu poderio. Agora, já um adolescente, com os hormônios em ebulição, passava as noites em orgias, bebia mais do que o razoável, entregue a todo tipo de depravação. Ora, quantos séculos depois daquela encarnação no Egito, ou melhor, a anterior à encarnação no Egito, mas também foi por ali, porque ele viu o barco, lembram? E ele era o cão chupando manga. Agora ele está na Pérsia, continua sendo o cão chupando manga. Ai, ai. Quanto a Ciro, mantinha o respeito que lhe era devido apenas por ser o imperador todo-poderoso da Pérsia. Distanciara-me dele, porém, em relação à maneira de pensar e de agir. Não aceitava sua generosidade e complacência para com os povos tributários, ironizando suas atitudes quando reunido em festas e banquetes com os meus amigos mais leais e quando a bebida já falava pela minha boca. Aos poucos, fui me modificando a ponto de não ser mais reconhecido. Enquanto minha mãe viveu, ainda consegui manter-me mais dentro do equilíbrio, visto que sua influência era profundamente benéfica ao meu espírito pela evolução moral que já conquistara. Diante dela, eu não conseguia agir de maneira errada. Respeitava-a e acatava-lhe os conselhos. Todavia, longe dela, praticava tais desvarios que a faziam sofrer terrivelmente. Acho até que morreu por ver-me escorregar inapelavelmente a caminho do abismo. Foi ficando triste, cada vez mais quieta, sempre entregue às suas orações, e quando eu ia até seus aposentos, ela evitava falar muito, olhando-me apenas, sem repreender minha conduta, sem aconselhar-me, como tantas vezes fizera. Em determinados momentos, parecia-me até que tinha medo de mim, seu filho. Ao vê-la tão abatida, eu fazia propósitos de melhorar minhas atitudes, sabendo que a magoava profundamente. Mesmo sem repreender-me, eu sentia em seu olhar uma imensa piedade por mim, tristeza por não ser o filho que ela desejara, e dor pela incapacidade de não conseguir modificar-me. Nessas ocasiões, eu ajoelhava-me diante dela, beijava-lhe as mãos e caía em prantos, compreendendo-lhe os sentimentos. Um dia, um escravo veio avisar-me de que minha mãe não estava bem. Passara mal à noite e agora desejava ver-me. Dirigi-me a seus aposentos com o coração nas mãos. Encontrei-a enfraquecida. Palidez marmórea cobria-lhe o semblante, ainda belo, e manchas arroxeadas circundavam-lhe os olhos, sempre fechados, como se estivesse dormindo. Ao vê-la, notei como tinha emagrecido. Sua pele, antes cheia de vida, agora se mostrava cor de cera, e os ossos saltavam-lhe sob a roupa. Seus bastos cabelos, antes escuros e anelados, estavam grisalhos. Tinha a aparência de uma velha. Aproximei-me mais do leito, temeroso, e ela pareceu ter me percebido a presença. Abri os olhos lentamente, e, ao ver-me inclinado sobre ela, ensaiou um leve sorriso. Minha mãe, como estás? O que sentes? Moa tentou levantar a destra e,
Entendendo-lhe o desejo, tomei sua mão gelada na minha. Depois, com esforço, ela sussurrou: meu filho, meu querido filho, é chegada minha hora. Os deuses me chamam e devo ir. Não chores. E voltou. Tcharam! Vamos lá. Desesperado. Bom, ela falou ao filho que estava morrendo. Desesperado, inundei sua mão de lágrimas. Não, minha mãe, não me deixes, que será da minha vida sem ti? Respirando fundo, ela meneou a cabeça e balbuciou. Tem coragem, meu filho. Não te esqueças de mim e de tudo o que aprendeste. Transforma-te num homem bom para seres felizes. Lembra-te daqueles anos que passamos no deserto. Foram os mais felizes de toda a minha vida. Abraçando-a, tentava segurar-lhe o fio da existência que parecia tão tênue. Pois, se assim desejas, minha mãe, eu te levarei até lá para reveres o local onde passei os dias da minha infância e onde eu também era tão feliz. Ela sorriu, com um olhar perdido ao longe, como se estivesse contemplando aquelas plagas que tanto amava. É impossível, meu filho. Agora não posso mais. Zelarei por ti de onde estiver. Estarei sempre contigo. Após essas palavras, Moa cerrou os olhos para não mais abri-los neste mundo. Debrucei-me sobre seu corpo a chorar convulsivamente. Logo após, Aziz me retirou de perto do leito. Cambúdia, tua mãe se foi. Sê forte. Olhei para minha mãe e percebi que a chama que a mantinha com vida desaparecera. Ali só estava um corpo inanimado. Enlouquecido, repassei o olhar em torno e deparei-me com Ciro, que acabava de entrar no aposento. Tentou dirigir-me algumas palavras de consolo, conquanto também estivesse abalado, mas não permitiu. Roxana, minha esposa, que também chegava, tentou em vão consolar-me. Corri pela porta afora, desatinado, sem saber para onde ir. Desci as escadarias do palácio, onde o povo, que acabara de receber a notícia, aglomerava-se, e procurei o grande jardim, buscando um local deserto, onde pudesse estar a sós com minha dor. Não queria ver ninguém. E agora? O que seria de mim? Como sobreviver ao caos que a falta de minha mãe geraria em minha vida? A quem procurar nos momentos de tristeza, de dúvida, de sofrimento? Para quem pedir conselhos, contar as novidades da corte, falar de coisas triviais, mas tão importantes? A quem recorrer em meus terrores noturnos, em minhas crises? Somente ela conseguia expulsar meus demônios, acalmar-me e fazer-me voltar à tranquilidade. O que fazer agora? Por longas horas, ali permaneci solitário, entregue à minha dor. Até que a realidade me chamou, na pessoa de Aziz. Meu príncipe, dentro de alguns minutos, irão se iniciar as primeiras cerimônias fúnebres em honra de nossa rainha, tua querida mãe. Os sacerdotes já chegaram. Tua presença é imprescindível. Levantei-me com dificuldade, entendendo a importância da observação de Aziz. Sim, eu era o príncipe herdeiro. O protocolo estabelecia que eu precisava estar na cerimônia, marcando presença ao lado do rei
e demonstrando fortaleza de ânimo diante do infausto acontecimento. Limpei as lágrimas e, ajeitando as vestes, respirei fundo e acompanhei Aziz até o salão, onde os restos mortais de minha mãe estavam abertos à visitação pública. A esposa esperava-me do lado de fora para entrarmos juntos. Ciro chegou logo após com seu séquito. Imediatamente, os sacerdotes iniciaram a cerimônia. Embora a aparência estivesse impassível, sentia-me demasiadamente desesperado para prestar atenção nas palavras dos religiosos. Quando dei por mim, tudo tinha acabado. Os sacerdotes se afastavam para voltar mais tarde, quando prosseguiriam as cerimônias religiosas. Junto da esposa, encaminhei-me para nossos aposentos, onde desejava repousar um pouco. Estava exausto. Minha mulher começou a falar sem parar, comentando o comportamento das pessoas da corte, o que me incomodou. Enquanto ela falava, encaminhei-me para nosso jardim particular. Deixei-me cair num banco e ali permaneci, recostado, tentando relaxar a mente. Contudo, era difícil. As lembranças assomavam-me em torrente, e, na tela da memória, revia as imagens do passado. E hoje eu peço licença para parar por aqui, porque o próximo capítulo vai ser a mudança total. Vamos entender que pesadelos eram esses que ele tinha durante a noite, que a mãe socorria, né? E, né? O título do capítulo 12 é Mergulho no Erro. Olha só. Eita! E olha, vou te contar, capítulozinho danadinho, hein? Mas eu não vou dar spoiler, não. Vamos ler ele todinho, até para a gente, né, continuar com o fio do raciocínio. Sábado que vem a gente continua. Produção, alguém para eu dar oi ou partiu prece? Partiu prece, então. Vamos lá. Graças a Deus. Gratidão, Senhor Jesus, que nos conhece há milênios, nos conhece pelo nome, sabe melhor até do que nós mesmos como nós somos. Gratidão por todo o amparo, por todo o cuidado, por todo o carinho que eu recebo. Meus amigos, minha família, todos nós, todos os habitantes desse planeta, recebemos das suas mãos caridosas, amorosas, o carinho em acréscimo de misericórdia. Gratidão, Mãe Maria, por nos sustentar e já ter nos recomendado nas bodas de Caná fazer tudo aquilo que seu filho nos manda fazer. Dá-nos força, Senhora, para pelo menos sermos a cada dia um traço do seu filho por onde a gente passar. Gratidão aos benfeitores espirituais que nos sustentam, nos reequilibram, nos fortalecem. Gratidão, gratidão profunda por tudo que nós recebemos. E que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos permanecer em paz. Graças a Deus. Estou indo. Até sábado que vem, com a continuação dessa história. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau.
Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.